Olá, meus queridos irmãos, salve Cristo Rei, sua mãe Maria Santíssima, que possamos estar abertos à palavra de Deus, ao conhecimento da verdade, que todo orgulho, que vaidade e soberba se caiam diante da verdade do Senhor, que diante dessa catequese simples que começamos nesse momento, a palavra de Deus venha a nós, A verdade de Deus venha a nós, que Cristo, palavra, verbo eterno do Pai, venha em nossos corações para a compreensão da nossa fé católica, apostólica, romana. E hoje exatamente falando de Cristo, a palavra viva do Pai, que nós vamos aqui tentar entender. Porque nós chamamos a Bíblia de palavra de Deus? Em que sentido nós chamamos a Bíblia de palavra de Deus? Ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus? Então, neste momento, vamos aqui nessa catequese simples nos abrir ao coração para a verdade de Deus e para o entendimento da nossa fé, o que compreendemos sobre isso, Aqui o catecismo, a partir do número 74, que fala da transmissão, da revelação divina, vem aqui do 74 ao 133, esses parágrafos aí, que vai falar da Sagrada Tradição, das Sagradas Escrituras, do magistério da Igreja, E de maneira linda e maravilhosa fala como é que a Bíblia é importante para nós, na nossa vida de católico, na nossa vida de cristão, a tradição, e como a Igreja, recebendo esse depósito da fé, das Sagradas Escrituras e da Sagrada Tradição, transmite para nós, o conhecimento da verdade divina através da sucessão apostólica dos bispos, que nos ensina aquilo de maneira inerrante, o que Deus nos ensina através das suas Sagradas Escrituras e da Sagrada Tradição da Igreja, Então, a Bíblia é palavra de Deus em que sentido? Então, eu quero ler aqui, primeiramente, o que o Catecismo da Igreja diz, o número 135, aqui no resumo do Catecismo, As Sagradas Escrituras contêm a palavra de Deus e, por serem inspiradas, são verdadeiramente palavra de Deus. Olha só isso aqui que interessante, As Sagradas Escrituras contêm a palavra de Deus. Então a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, E por ela ser inspirada pelo Espírito Santo, ela ser inspirada pelo próprio Deus, nós a chamamos de palavra de Deus. Por ela ser uma obra divina. Então a Bíblia, nós chamamos ela de palavra de Deus, palavra de Deus escrita, porque ela foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, que usando dos homens, porque a Bíblia ela é 100% humana e 100% divina, Foram homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveram as Sagradas Escrituras, E por isso nós a veneramos, nós católicos veneramos as Sagradas Escrituras. E a Igreja diz bem aqui no 141, a Igreja sempre venerou as Divinas Escrituras da mesma forma como o próprio corpo do Senhor. Que coisa maravilhosa, Que amor que a Igreja tem pelas Sagradas Escrituras, pois elas são inspiradas por Deus. Então, quando nós dizemos que a Bíblia é palavra de Deus, é porque ela é uma obra divina, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, E isso aqui deve ficar bem claro, porque muitas pessoas acabam confundindo a palavra de Deus, o Verbo encarnado Jesus, com as Sagradas Escrituras, quando nós chamamos ela de palavra de Deus, e acha que é a mesma coisa, e não é, Por quê? Porque Cristo é a palavra de Deus, no sentido de que Ele foi o meio pela qual nós existimos e pela qual todas as coisas foram criadas. Ele é a palavra. Quando se pronunciou lá no início, Faça-se a luz, Faça-se isso ou aquilo, é a palavra de Deus que é Cristo. Pois tudo foi criado por meio dele, E sem ele nada foi feito, é o que diz aqui as Sagradas Escrituras, E diz assim, em João capítulo 1, No princípio já existia a palavra, e a palavra se dirigia a Deus, e a palavra era Deus. E esta no princípio se dirigia a Deus. Tudo existiu por meio dela, e sem ela nada existiu de tudo o que existe. Nela havia a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Não compreenderam essa palavra que é Cristo,
não compreendeu esse Senhor que tudo criou, que foi o meio pela qual todas as coisas foram criadas, como diz lá em Colossenses, a partir do capítulo 1, versículo 15, né? Por meio dele tudo foi criado, no céu e na terra, né? Cristo também participou da criação e por isso ele não é criatura, né? Porque se ele estava na criação e se ele foi o meio pela qual as coisas foram criadas, ele também é Deus que criou com o Pai, né? E o Divino Espírito Santo. Ele não é criatura, Cristo. Então, Cristo é a palavra de Deus. E aqui João vai dizer: a palavra se fez homem e acampou entre nós. Contemplamos a sua glória. Como o Catecismo diz, a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas a Bíblia não tem toda a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é a Bíblia. A palavra de Deus é Jesus. Como nós falamos, para não confundir, a Bíblia é a palavra de Deus como inspiração do Espírito Santo, né? É uma metonímia, onde você dá, né, o nome, a obra do autor, o nome dele, né? Se Deus é o autor das Sagradas Escrituras, nós damos a ele, a Bíblia, esse nome de palavra de Deus. Mas não porque ela é, por sua essência, a palavra de Deus, mas porque ela é uma obra divina inspirada pelo Espírito Santo, que nós chamamos ela de palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não se tornou um livro, né? A palavra de Deus se tornou carne e veio habitar entre nós para nos dar a salvação, que é Jesus Cristo. Então existe essa diferença. Então o Catecismo aqui deixa claro: a Sagrada Escritura contém a palavra de Deus, contém. Nela está a revelação divina e não toda a revelação divina. E se a gente ler, a gente vai entender, né, que aqui não está toda a Escritura, toda a palavra divina. Que se fosse escrito tudo aquilo, né, que Jesus falou, por exemplo, a própria Escritura vai testemunhar lá em João 21, 25, que não caberia em todos os livros do mundo, né? João usa essa forma de expressão. Então, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, né? Porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. E por ela ser inspirada pelo Espírito Santo, ela é um dos fundamentos da nossa fé cristã católica. Mas não é a única, né? Nós temos a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério, como eu já falei. Então, meus queridos irmãos, amemos as Sagradas Escrituras. Agora entendamos, né, que a Bíblia é palavra de Deus enquanto inspirada pelo Espírito Santo. Jesus é palavra de Deus, né? Porque ele é a palavra pela qual todas as coisas existem e foram criadas. E João usa essa expressão, né? Porque foi por meio dele que tudo foi criado. E sem ele nada existe. E por isso vivemos com ele, para ele e com ele. Que Cristo nos abençoe e nos proteja sempre. Amém, meus queridos.